Fala, doutor. Tô ao vivo já? Tô ao vivo, né? Doutora Ana Rufo, me ajuda, pelo amor de Deus, aqui. Doutor Rafael Aquati, grande amigo, diretor do Procon. Doutora Rúbia, esperar o ministro entrar, a gente já começa. Tá bom o som aí? Não sei, tô fazendo do fone aqui. Aí, o ministro entrou, vou chamar ele aqui. Vamos esperar. Fala, meu amigo ministro, E aí, conselheiro, você tá bem? tudo bem, Renato? Como é que tá, meu irmão? Tô bem também. Como que tá Brasília aí? Clima Nossa, seco, esperando esse frio que disseram que ia chegar e até agora nada. Muito chegou, seco. chegou, chegou no Acre. Fiquei sabendo que tá no Acre. No Acre, o clima até o clima gera polêmica. Não, lá é. O Acre só perde para Mirassol, viu? O resto é de igual para igual. E aí, Tudo vamos. bem? Tô bem, vamos começar? Vou esperar. Se o pessoal tá entrando ainda, Sim. deixa eu te explicar a temática. Vou aproveitar que o pessoal fala que eu lembro um pouco do Danilo Gentili e nós vamos fazer tipo um talk show aqui. E aí eu separei 5 perguntas que o pessoal mandou, os jovens advogados, e uma pergunta do meu presidente aqui da subseção, Dr. Marcos Galves. E aí vou levantar a bola e você faz o gol. Vou Tá? perguntar Bate e papo. aí você navega. Cumprimentar aqui ó, o nosso ex-presidente Fabrício, que está aqui, o Felipe do Ejuf, tá um maior pessoal entrando aqui. Bom, para começar, ministro, é uma honra para mim muito grande. Você sabe o quanto eu admiro vocês, o quanto eu aprendo com essas amizades que a OAB me deu, principalmente no Conselho Federal. Eu até pouco tempo não imaginava que daqui 2 anos e meio eu estaria fazendo uma live com o ministro do CNJ. Então é um prazer muito grande para mim, pessoalmente, e tenho certeza que para a nossa subseção daqui de Mirassol também é um prazer muito grande recebê-lo. Vou fazer a primeira pergunta, que é da doutora Janaína Alves. Ela pergunta assim, doutora, como que o senhor chegou ao CNJ? E ela pede também para você contar um pouco da tua trajetória, quais cargos o senhor ocupou antes, como que foi o início da trajetória da advocacia, se começou advogando sozinho, se começou no escritório, se passou por algum perrengue engraçado aí na carreira. Tá Bem, contigo. vamos lá. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite. Fico muito feliz de participar de um evento como esse, principalmente para a Jovem Advocacia, base de tudo na minha vida, e tenho certeza que tudo que eu colhi na OAB e agora no Conselho Nacional de Justiça se deu pela minha atuação na Comissão da Jovem Advocacia, que tenho orgulho de ter sido o presidente fundador dessa comissão na OAB do Acre. E quando a gente fala como é que eu cheguei no Conselho Nacional de Justiça, logicamente, sem qualquer tipo de retórica, a gente tem que ter ciência de que é uma construção, que na realidade nada acontece por acaso e que a gente tem que sempre relembrar isso, principalmente para quem está, para dar bons exemplos para quem está começando a carreira. E antes até, eu cheguei, já tive a oportunidade de dar uma palestra para estudantes da Universidade Federal do Estado do Acre, e refletindo sobre essa temática, como é que foi minha carreira, lembrei ainda da época de estudante, embora eu não seja dessa nova geração que precisa muito, né, assim, uma das bases dessa gestão profissional, esse profissionalismo no seu projeto de carreira, eu ainda sou de uma época um pouco mais romantizada, até não existia essa disciplina nas faculdades, ainda não tinha essa temática tão em voga, era muito realmente estrito senso estudar muito direito, mas eu comecei a relembrar como é que as coisas aconteceram na minha vida desde a época de faculdade. E fui lembrando algumas situações pontuais, mas que foram extremamente importantes para mim. O meu primeiro estágio se deu depois, eu sou filho de professores, não tenho nenhum, isso é importante, de uma família simples, até eu me formar não tinha nenhum advogado, ninguém participando do Poder Judiciário, nada da atividade jurídica, eu inaugurei isso na minha família. Então, assim, não tive, não que seja demérito,
mas explicando principalmente para a grande base da advocacia, jovem advocacia brasileira, que não tem esse, digamos assim, esse benefício, esse privilégio, eu não tive nem também essa possibilidade. Não nasci num berço realmente de tradição jurídica na família. E meu primeiro estágio se deu depois de um júri simulado na carreira de prática jurídica, em que eu estudei muito, principalmente por uma situação, eram 3 promotores e seriam 3 defensores. O juiz, o meu professor era um juiz também da área criminal, e ele fazia algo muito interessante. Ele pegava processos que já estavam arquivados, transitados em julgado e arquivado, processos antigos do tribunal do júri, tirava a sentença, processo físico, e entregava esse processo para a gente estudar, né? E dentro daquilo que tem, no caso concreto, tinha os promotores e tinha os defensores. No meu caso, os 2 amigos do grupo, infelizmente, não puderam comparecer. Eu estudei sozinho, me dediquei muito a isso e, assim, teve uma excelente repercussão na sala. Foi o meu primeiro convite. Depois que acabou, o professor falou, até hoje eu lembro, você vai ser um bom advogado. Todo jeito. Tá estudando, tá fazendo algum estágio? Eu falei, não, professor, não tô parado. Eu falei assim, passo amanhã a trabalhar na vara de tóxicos e acidente de trânsito. Hoje é um desembargador, chama até ele de meu professor da vida. Então, começou assim, me dediquei muito. O meu primeiro trabalho também, depois de formado, foi por indicação desse professor, que me levou a uma juíza da Vara Civil. Foi uma pessoa que, inclusive, não está mais entre nós, mas foi muito importante, porque me deu dicas extremamente valiosas de como se portar, de como escrever, de ter sempre elegância, de dar importância para essa conduta do advogado, que ninguém ganha no grito, que você não pode ser um fanfarrão, que as pessoas têm que te respeitar pela sua conduta, pelo modo de se portar, pelo modo de se vestir, e principalmente pelos instrumentos básicos da advocacia, que é a oratória e a escrita. Então, ela falava muito para eu me esforçar, para eu ler muito, para eu redigir, para eu retrabalhar minhas petições, né? No caso, as decisões, que eu fui ser assessor dessa juíza, e eu trabalhava muito, e ela me deu a incumbência de, como assessor, dar muita atenção para os advogados, principalmente aqueles que eram os mais assíduos na vara. E fiquei conhecido na assessoria pelos advogados, de tal modo que depois de quase 2 anos advogando, recebi o meu primeiro convite, já, né, através do meu trabalho na assessoria, da então segunda Vara Civil da Comarca de Rio Branco, para participar de um escritório de advocacia. Fui para esse escritório, né, como advogado associado, e me dediquei muito, Renato. Me dediquei muito, porque quando fui para o escritório, já conhecendo a magistratura pela assessoria, já conhecendo, inclusive, o Ministério Público, via que aquilo não se adequava ao meu estilo de vida, ao que eu queria apostar na advocacia, e nesse escritório eu me dediquei demais. Me dediquei muito, virava à noite, mesmo sendo advogado associado, mesmo sem ter nenhum um retorno financeiro imediato, mas eu cansava de virar à noite, cansava de não tinha horário. Me dediquei demais, até certo ponto que fui convidado para ser sócio desse escritório. Fiquei sócio desse escritório durante 10 anos e já ingressei, né, assim, muito jovem, na vida política da OAB. Não tinha sequer, à época, a cláusula de barreira ainda era 5 anos, graças a Deus diminuiu, se Deus quiser um dia vai acabar, mas era de 5 anos, não podia sequer figurar nas chapas eletivas, mas já também participei muito da vida associativa, perdi eleições. Nós tínhamos um caso que foi reconhecido no país inteiro de uma fase triste da OAB do Estado do Acre, durante 36 anos, um mesmo presidente, utilizava o exame de ordem como balcão de negócios, entendeu? Assim, realmente uma situação triste da OAB do Estado do Acre. Me dediquei muito também, e no dia que nós ganhamos, fui, como eu falei, fui fundador da Comissão da Jovem Advocacia, e devo muito isso. Eu considero, eu sou um trainee da OAB, eu conheço, participei da OAB desde as comissões, também participei da Comissão de Defesa de Prerrogativas, Jovem Advocacia, depois fui conselheiro seccional suplente, depois conselheiro seccional titular, na diretoria exerci o cargo de secretário-geral adjunto, depois vice-presidente, depois 2 mandatos de presidente, depois fui conselheiro federal da Ordem, ocupei também comissões nacionais, fui presidente da Comissão de Relações Institucionais do Conselho Federal da OAB, até chegar no Conselho Nacional de Justiça. Falando de forma muito rápida, tudo isso eu devo a uma situação que eu acho que todo jovem advogado tem que ter, até pelo vigor que tem na maioria dos jovens advogados, tem tempo de disponibilidade de tempo. É muita dedicação, é muito compromisso, seja na faculdade, como eu fiz no meu júri simulado e depois no meu estágio, seja na assessoria, que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e
assessor, eu também era uma espécie de office boy, e falo isso até com muito orgulho. Na época eu não entendia, me irritava fazer os serviços pessoais, para a juíza, pega carro, leva carro, mas sempre tive disponível, seja para ela, seja para os juízes substitutos, na época em que ela estava ausente. Como eu falei, na Comissão da Jovem Advocacia, tive uma carreira meteórica. Entre a presidência da Comissão da Jovem Advocacia e a presidência da seccional, eu demorei somente 3 anos, um mandato. Quando eu saí da presidência da Comissão da Jovem Advocacia, eu passei um mandato como vice-presidente e já passei a atuar como presidente, porque eu acumulei as funções de presidente de comissão no primeiro mandato, já, como eu falei, depois ascendi ao Conselho Seccional, depois à diretoria, tudo isso de forma muito rápida, porque tive o apoio, na realidade, mais do que apoio, tive o trabalho coletivo de jovens advogados visionários, a minha geração é uma geração vitoriosa da OAB, meu secretário-geral da comissão é o atual presidente da comunidade seccional, o meu vice-presidente é deputado estadual, pré-candidato à prefeitura municipal de Rio Branco, temos juízes eleitorais, realmente uma geração de muita dedicação que colhe os frutos. Então, assim, dentro do sistema e da minha vida, o Conselho Nacional de Justiça também não foi diferente, é se dispor, é ter vontade de trabalhar, é demonstrar essa possibilidade de estar usufruindo, de estar contribuindo com o trabalho, e muito mais do que dialética. Hoje eu digo que eu sou uma experiência viva desse tipo de conduta, de estar sempre dedicado, estar sempre trabalhando, estar sempre aparecendo, estar sempre me disponibilizando, seja no escritório, seja, como eu falei, na faculdade, seja em atividade associativa, com resultado financeiro imediato ou não. Isso é importante. A advocacia é uma carreira conceitual. Não adianta imaginar que você vai começar e já ter sua estabilidade financeira, sua estabilidade conceitual do dia para a noite. Conceito, como o próprio nome está falando, se cria com o tempo, com a carta de clientes, com o serviço demonstrado. Então, a gente tem que ter essa paciência. O jovem advogado tem que ter essa paciência. Mas, de início, falando de forma muito breve, a minha carreira, digamos assim, jurídica, foi baseada nisso que eu falo. Muita dedicação, muito estudo, muito trabalho, a ponto de conseguir essa ascensão que, para mim, é muito importante no Conselho Nacional de Justiça. Ministro, resumindo assim, ralar, né? Não tem outro caminho para o jovem advogado se não for suor e muito trabalho. Questão de perrengue, no início de carreira, você pega tudo. Você pega tudo. Então, de situações em delegacia, assim, eu não me recordo, assim, o que eu mais me recordo foi numa inspeção judicial que eu fui numa área rural, numa fazenda, que tinha que fazer uma triagem de gado, né? Eles estavam de cabelo de gado, e eu tenho um trauma que eu caí uma vez de cavalo, quebrei o braço, e eu estava com medo de montar no cavalo. A gente tinha que montar cavalo para fazer a inspeção. Mas no começo de carreira, assim, é muito pródigo de exemplos, né? Assim, você encontra dificuldades. Tribunal do Júri também me arrisquei uma vez, assim, sem ter menor aptidão, mas no começo Tatiana tem muitas situações realmente inusitadas. Por falar em Tribunal de Júri, entrou aqui o Dr. Fausto, nosso vice-presidente daqui, e a doutora Mariana Gari, que é uma excelente tribuna do Tribunal do Júri. Importante audiência. Eu falando aqui que estava me aventurando. Vamos para a segunda, que é segunda pergunta, que é da doutora Lívia Lourenço. Ela pergunta como que o jovem advogado faz para ter acesso aos ministros dos tribunais superiores, se tem algum procedimento que diferencia jovem advogado do advogado mais experiente, como que funciona esse acesso? Eu vou contextualizar essa pergunta, porque eu vou dizer uma coisa que, olha, como é interessante. Tive a oportunidade, ainda muito jovem, como eu falei, caiu? Praticamente Deu uma travada. Voltou, ministro. Cortou aí? Cortou? Será que foi aqui ou foi aí? Cortou, voltou. Agora eu estou no Wi-Fi, se quiser, Então, assim, como eu tinha confiança dos meus ex-sócios, eu tive a oportunidade ainda algumas oportunidades de vir a Brasília, ainda jovem advogado, por indicação deles, né? Desses sócios que eram mais experientes, mas não se furtavam a me encaminhar, eu representava. E uma coisa que é muito interessante, tá, Renato? Por isso que eu vou contextualizar a pergunta. Talvez vários jovens advogados que tenham tido a oportunidade de vir a Brasília podem testemunhar também que aqui em Brasília o acesso não é complexo.
Um jovem advogado, quando vem a Brasília para tentar uma audiência com o ministro dos tribunais superiores, eu vejo poucas vezes situações de desrespeito a prerrogativas. Logicamente, às vezes, alguma agenda e tudo, mas das vezes que eu vi, eu não tive o menor problema com isso, de ter acesso a um assessor, de ter acesso a um ministro, de conseguir entregar memoriais. Infelizmente, a gente vê muito essa problemática aí, ao inverso do que a gente vê aqui em Brasília, por exemplo, são exatamente na base, é exatamente na base. A gente tem muita dificuldade de ter um despacho com o juiz de primeiro grau, muitas vezes com o desembargador do Tribunal de Justiça, entendeu? De você ter acesso ao seu cliente numa delegacia de polícia, ter acesso ao inquérito policial também numa delegacia de polícia. Infelizmente, a gente tem aquela ideia inicial de que difícil é em Brasília, com os tribunais superiores, por ser um jovem advogado, pode qualquer jovem advogado testar. Ligue antes da sua base para não perder uma viagem, que às vezes um ministro ou um desembargador federal não se encontra em Brasília, mas você vai conseguir. Você vai conseguir coisa que você muitas vezes não consegue, passa dias, passa semanas. O inverso, às vezes uma pessoa sai de Brasília, por exemplo, enquanto presidente da ordem, vi muitos advogados sofrendo. Presidente, saí de Brasília, vim para cá, avisei antes, liguei antes, ou seja, estou voltando hoje à noite, juiz sabe que eu estou aqui temporário e não quer me atender, muitas vezes retornou sem conseguir despachar com o juiz. Então, isso sim é problemático, tá? Não só para jovens advogados, mas também, principalmente para jovens advogados, que existe sim esse preconceito. O que eu acredito que o jovem advogado tem que fazer é que, com elegância, logicamente, com muita cultura, mas com muita personalidade, exigir seus direitos profissionais. Nós temos uma lei federal que preserva a autonomia e independência do advogado, que ligue para a advocacia, que ligue para a OAB, perdão, para a Comissão de Defesa de Prerrogativas e insista na sua audiência, sempre como eu falei, com elegância. Porque geralmente nós jovens, eu vou me incluir como jovem ainda, tá? Temos o sangue quente, temos muita verve, temos muita paixão, então a gente às vezes se empolga, mas não. Seja sempre elegante, seja sempre razoável, seja sempre equilibrado, mas jamais esmoreça. Jamais deixe de exigir os seus direitos, porque na realidade ali você não está fazendo uma autodefesa, está fazendo uma defesa do seu cliente. É isso que o seu cliente espera de você. Autonomia, coragem, independência, para que você realmente defenda. Então, de maneira alguma, tergiversar no seu direito e no direito do seu cliente, insistir, chamar a OAB, chamar a Comissão de Prerrogativas e realmente conseguir aquilo que, de fato, a lei ele resguarda, que é um despacho com um juiz, com um ministro, de toda forma. Mas, assim, como eu falei, altivez, elegância, mas nunca esmorecer, nunca deixar de cumprir aquilo que lhe compete. Sabe de uma coisa, ministro? Eu tenho a mesma impressão, né? Eu tive a oportunidade de fazer duas audiências, uma com o ministro Marco Aurélio e uma com o ministro Celso de Mello, né? Os dois mais antigos da corte. Eu fui super bem recebido. O ministro Marco Aurélio contou histórias pessoais, falou da trajetória no ingresso do Supremo. Eu tenho essa impressão que Brasília recepciona bem, não vejo dificuldade. E, de fato, o problema, às vezes, eu ainda não passei por nenhuma situação do tipo, mas talvez o problema esteja na base. Estou de total acordo contigo. É pura verdade, é pura verdade. É mais fácil ter acesso a um ministro do Tribunal Superior, em regra, do que um juiz de primeiro grau. Ó, essa terceira pergunta, ministro, eu vou ler ela na íntegra, do jeito que foi me mandado, porque ela é muito boa. E a pessoa que mandou também, eu acho que o senhor vai gostar. Ó. Ela diz assim a pergunta: hoje, há mais de 1 milhão de profissionais registrados na OAB. Em média, um advogado para 190 habitantes. Em sua opinião, quais os diferenciais que o jovem advogado deve ter para se destacar perante um mercado caracterizado pela competitividade? Quem fez essa pergunta foi a doutora Raíssa Rodrigues. Não sei se o senhor conhece, mas foi a doutora Raíssa Rodrigues quem fez a pergunta. Caiu? Voltou? Espera aí que tem alguém ainda me assistindo, porque o ministro travou para mim aqui. Acho que voltou. Tá me ouvindo? Oi, Renato. Oi, a tua imagem está travada, mas o senhor está me ouvindo?
Estou te ouvindo agora, está travado ainda? Aí voltou, tá voltando aos poucos. O senhor ouviu a pergunta? Quer que eu Não, repita? não ouvi a pergunta, você estava na parte assim, 1 milhão de advogados, aí parou aí. 1 milhão de advogados registrados na OAB, mais de 1 milhão. Um advogado para 190 habitantes. Em sua opinião, quais os diferenciais que o jovem advogado deve ter para se destacar perante um mercado competitivo? Quem fez essa pergunta foi a doutora Raíssa Rodrigues. Não sei se o senhor conhece ela. Que legal, cara. Um beijo para minha filha, meu orgulho. Ah, não sabia não, que legal, que legal. Acho que Combinamos sem o senhor saber que ela ia fazer uma que pergunta. legal, cara, que legal. Primeiro lugar, acho que o primeiro passo é exatamente saber isso, o ambiente que você está vivendo. Um mar de advogados, um mercado extremamente competitivo, em plena mutação. As inovações tecnológicas estão aí e são desafiadoras, né? O processo eletrônico vai impactar muito a jovem advocacia, principalmente aquela jovem advocacia que trabalha no mercado da advocacia de massa, advocacia de representação, em juizados especiais, na Justiça do Trabalho, que são grandes nichos de atuação, de demanda, né, de trabalho, principalmente para a jovem advocacia. E é inegável que a tecnologia vai trazer um impacto muito forte para essa jovem advocacia, porque vai possibilitar os grandes escritórios de atuarem diretamente do seu centro, seja em São Paulo, seja no Rio, seja nos grandes centros. Não precisa mais contratar um advogado, por exemplo, no estado do Acre, para estar presente numa audiência ou para peticionar. Cada vez mais a tecnologia vai ter um impacto muito forte. Então, primeiro, ter ciência do ambiente que você está. Oi, travou de novo. Voltou, agora voltou. Tá indo trabalho. Brasília, eu sei o ritmo que funciona aí. A internet não colabora muito em Brasília. Oi. Agora o senhor voltou de novo. Vamos aí. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ciente da situação real, seja do jovem advogado, as pessoas sabem que você não tem experiência. Então você não vai vender ilusão. Imagina, um empresário, uma pessoa que procura um advogado, vê um advogado com 22 anos, ele sabe que você não é aquele que vai ter aquele conhecimento pelo desembargador, pelo juiz, mas você pode suprir isso de outra maneira. Porque também já foi a época que as pessoas contratavam aquele somente pela sua experiência, pela sua influência. Logicamente, as pessoas hoje também procuram realmente segurança. Quem procura um advogado procura segurança. Você primeiro vai demonstrar segurança através de conhecimento técnico. O fato de você ser jovem, você não, de maneira alguma, evita de você dizer que você é um estudioso, que você sabe da matéria que você está falando, de que você conhece os anseios do seu cliente, ou seja, você pode dar um salto de qualidade a estudar a característica do seu cliente, ou empresa, qual o nicho de atuação, o que está acontecendo, quais as decisões dos tribunais superiores a respeito daquela atuação do seu cliente, no caso, uma atividade empresarial, ou uma decisão de um tribunal, também de uma turma, a respeito de um processo criminal, ou seja, está ciente, atualizado. É importante você levar isso para o seu cliente, ou seja, que você estude o que está falando. A tecnologia que, de um lado, vai ter esse impacto, como eu falei, retirando demandas, também ela tem que ser utilizada pelo jovem advogado como um ferramental importantíssimo. O seu cliente tem que lhe conhecer como conhecedor das tecnologias, você ter acesso, você ter rede social, você ter newsletters, você ter todas as possibilidades de encurtar, de transparência, de comunicar ao seu cliente a cada tramitação do processo, a cada procedimento, ou seja, você está sempre ali se comunicando com o cliente, está levando para ele que essas inovações tecnológicas não lhe trazem risco, do contrário, você está estudando cada vez mais para que elas sejam utilizadas como um benefício não só para o profissional, mas também com o cliente. E notar uma certa situação. Há espaço sempre, essa questão. Tendo resiliência, sabedor que é uma profissão conceitual,
que isso não se resolve do dia para a noite, que sucesso não vem de um mês para o outro, que isso se constrói durante muitos anos, durante décadas. O ex-presidente César Brito tem um livro belíssimo, os 30 anos de carreira dele, e ele falando que hoje as pessoas pensam que ele já nasceu com sucesso. O ex-presidente nacional da OAB, advogado de sucesso na seara sindical, ele falando desses 30 anos, 20 anos de carreira, até os 20 anos de carreira, eu tinha um carrinho, eu tinha dificuldades, entendeu? Se depois de 20 anos, está com hoje mais de 30, e hoje é um advogado, graças a Deus, estabilizado profissionalmente, extremamente respeitado no Brasil, além das fronteiras brasileiras, mas ou seja, de 30 anos é muito recente esse sucesso profissional dele. Então a gente tem que ter essa consciência de quem tem vocação, uma hora, diante de muito estudo, de muito projeto, de um plano de carreira, que eu falei, eu não tive isso, mas o jovem advogado hoje não pode, de maneira alguma, prescindir de um plano de carreira. Saber quais são os seus projetos a curto, médio e longo prazo, o que ele quer ser hoje, amanhã, daqui a 5, 10 anos, onde ele quer chegar, qual o cliente ideal dele, como é que ele vai trabalhar para chegar nesse cliente ideal. E a inventividade, a criatividade, isso é muito do ser humano. Não há computador, por exemplo, que substitua essa criatividade, a inteligência, a perspicácia do ser humano, o sentimento do ser humano. Você consegue um despacho com o magistrado, o juiz nota, mesmo você sendo jovem, pela experiência dele, no olho a olho, ele vai saber o que você está falando, o que você está pensando, se realmente aquele cliente tem direito. Você vai chamar atenção para alguma situação que ele ainda não deparou no processo. Ou seja, as relações interhumanas são fundamentais nisso, e o jovem advogado não está fora disso. Então ele tem que saber o talento que ele tem, como manusear, como saber lidar com as pessoas, né, ter essas relações interpessoais, utilizar o que ele tem de melhor. Olha, eu escrevo melhor, mas não falo tão bem, então vou me valer de um sócio, de um parceiro, vamos fazer uma parceria, eu escrevo, você vai lá e despacha com o juiz, todos nós ganhamos. Então, assim, essas coisas que são muito boas do jovem advogado. Eu já estou naquela fase que já estou muito mais arraigado com minhas raízes, com aqueles meus conceitos, inclusive alguns já ultrapassados. O jovem não. O jovem é inventivo, o jovem pode mudar, o jovem tem conceitos que ele pode alterar de uma hora para outra, revisar isso com muito mais facilidade. Isso é um plus. Isso, inegavelmente, é um recurso que o jovem advogado tem, que aqueles mais tradicionais, mais balzaquianos na profissão não conseguem ter. Então, acho que o jovem tem que se aproveitar isso, essa inventividade, esse frescor, essa vontade de trabalhar, e essa energia que ele consegue passar, e dentro, como eu falei, de muita base, de muito princípio, de muita ética, de muito estudo, ele consegue, sim, galgar passos. E eu vejo muitos jovens talentosos, viu, Renato? Posso falar? Com muita fidelidade, como eu falei, fui presidente durante 2 mandatos seguidos. Então, entreguei carteiras para centenas e centenas de jovens advogados que, de forma muito célere, muito rápida, têm se sobressaído exatamente com isso, com muita qualidade, com muita visão de mundo, com projeto de carreira. E eu falei, muita dedicação, tem conseguido sim, e até, como eu falei, de forma bem breve, tem conseguido galgar passos interessantíssimos na carreira. Acho que a doutora Raíssa ficou bem satisfeita com a resposta. Contemplou tudo. Queria, ministro, antes de fazer a próxima pergunta, o doutor Vinícius, nosso vice-presidente da Comissão Nacional do Jovem Advogado, conselheiro federal lá pela OAB-MS, Vinícius Monteiro Paiva, está nos assistindo aqui, falou que estava procurando a live no meu perfil, mas era no perfil da Jovem de Mirassol. Então, um abraço aí para ele e para os demais colegas. Acho que tem um amigo nosso do Acre aqui, ó. Também o meu amigo Michel Giuliani aqui de Mirassol, a doutora Ana Rufo, nossa coordenadora da Jovem aqui, falando que eu sou um exemplo disso daí que o senhor falou. Aí já é bondade dela. Não vou falar muito, senão eu fico tímido. Ó, a quarta pergunta que eu tenho aqui, ministro. O doutor Lauro Fontes Neto entrou também, é um irmão do coração. Fez parte desse meu início, como eu falei, nesse escritório, que eu fiquei durante 10 anos, até hoje, grande advogado, uma pessoa assim que eu tenho muito carinho. Um grande abraço, Lauro. Estamos com a audiência qualificada aqui, ó. A quarta pergunta, doutor, é uma pergunta do nosso presidente aqui da OAB de Mirassol, foge um pouco do tema da jovem advocacia. Eu ia fazer ela por último, mas vou fazer ela agora como quarta pergunta, porque depois a quinta pergunta é mais uma pergunta de despedida. Eu acho interessante inverter essa ordem. Ele pergunta assim, ó, a sociedade ela tem uma percepção de que nenhum magistrado é investigado ou sofre alguma punição. A gente sabe que isso é fruto da desinformação e desconhecimento da realidade.
ele gostaria que o senhor comentasse, se puder, o controle disciplinar desses magistrados no CNJ. Como que é a questão que funciona, as questões desse controle disciplinar. É uma pergunta do presidente da OAB de Mirassol, Dr. Marcos Galvez. Olha, o que a gente tem que ter primeiro em mente? Esse cenário, né? Saber realmente como que o Poder Judiciário e ter noção do que é esse, digamos assim, esse mastodonte que é o Poder Judiciário brasileiro hoje, tem cerca de 80 milhões de processos tramitando, segundo os dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. E esses cerca de 80 milhões de processos em trâmite estão na mão de cerca de 18 mil magistrados, ou seja, realmente, se considerarmos uma média, há uma defasagem muito grande de magistrados, há muitas vagas, mas poucas são de fato efetivadas. Isso é um déficit gigantesco de magistrados, né? Uma capacidade instalada que está longe, quer dizer, da capacidade instalada da própria magistratura brasileira, ou seja, são pouquíssimos magistrados para um oceano de processos. Então, primeiro, o que a gente tem que falar dentro acho que até é justo falar, a magistratura brasileira é uma magistratura operosa, é uma magistratura dedicada, é uma magistratura que tem uma tarefa hercúlea de trabalho, muitos juízes com 10, 15 mil processos para dar conta, ou seja, situações humanamente impossíveis de você conseguir trabalhar com qualidade, mas a grande maioria da magistratura é respeitável do nosso Brasil. A gente tem que ter primeiro essa ideia. Se existem as exceções, como de fato existem, mas não só na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, isso não pode ser de modo algum considerado como a sinonímia da magistratura brasileira. Tá? É uma pequena, né, um número diminuto de magistrados, como falei, como acontece em todas as profissões, que na realidade não entendem, ou então, assim, realmente, situação de escrúpulo. Acho que caiu de novo. Travou aqui para mim. Travou para vocês aí? Se alguém puder comentar se está me vendo ou se travou os dois. Caiu. Espera aí que o ministro caiu. Vamos ver se ele vem aqui de novo. Travou, né, Fausto? Tá. Ele caiu. Espera aí que eu vou chamar ele de novo. Ele não entrou aqui ainda. Na hora que ele entrar, eu o chamo de novo. Só eu. O que eu faço agora, doutora Ana? Eu conto uma piada? O que eu faço para entreter? Enquanto o ministro não volta. Me ensina aí. Peraí que ele... Vinícius, mostra a meia. Hoje não tem nada demais. A meia é vermelha, cara. Tá. Tá sem... Aí, entrou. Pera. Só um momento que eu vou chamá-lo. Tá conectando? Aí voltou, doutor. O pessoal tá falando que a internet do CNJ, não sei se o senhor tá fazendo o CNJ, tá meio ruim, que a gente vai fazer uma vaquinha para aumentar a internet aí do CNJ. Que o ministro Toffoli não ouça isso daí, porque senão vai ficar bravo. Eu estava falando até que parte... Você falou que existem muitos magistrados, com exceções que alguns cometem assim, algumas... Então tá, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante dizer que se tratam de exceções, né? Que o conceito da magistratura brasileira é de muita respeitabilidade, muita
questões, o que é fato, que falo isso com muita tranquilidade, porque inclusive foi o que moveu algumas situações do CNJ, principalmente quando o STF considerou a atribuição concorrente da Corregedoria Nacional de Justiça, ou seja, do CNJ, com as corregedorias locais dos tribunais. De início, houve uma pressão muito forte para dizer, olha, que essa competência era subsidiária, ou seja, recursal. Somente o CNJ, a Corregedoria Nacional, somente poderia atuar de recurso, ou seja, após a deliberação de certos fatos pela corregedoria local. E o que nós tínhamos realmente era um fato concreto, como eu falei, eu falo isso com base em dados empíricos objetivos. As corregedorias eram realmente muito corporativistas, muito corporativistas. As corregedorias locais simplesmente não, mesmo nesses casos de exceção, a regra era não punir, era não fiscalizar a magistratura brasileira, nesses casos realmente que mereciam uma devida atenção. Daí a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, importantíssima, não só dentro da sua atribuição de gestão, né, mas também de fiscalização dos conceitos éticos da magistratura, de atuar para e passo, ou seja, ombreado com as corregedorias locais, dentro da sua autonomia, respeitando também a independência dos tribunais locais e das corregedorias locais, mas a Corregedoria Nacional de Justiça pode atuar, inclusive, de ofício, ou seja, não precisa esperar uma decisão da corregedoria local, não precisa sequer esperar. Tivemos agora uma situação concreta daquele desembargador, só vou citar, não vou adentrar um mérito, porque isso fatalmente será deliberado no Conselho Nacional de Justiça, mas desembargador lá da Praia de Santos, do interior, em que depois teve-se a notícia de que já tinha respondido a 40 procedimentos no Tribunal de Justiça local, né, da Corregedoria do TJ de São Paulo, sem nenhum sancionamento. Sem nenhum sancionamento. Ou seja, na situação, abriu-se um procedimento mais um no TJ de São Paulo e também no CNJ, e o Corregedor Nacional de Justiça avocou o processo exatamente diante da situação concreta de 40 procedimentos sem qualquer providência, ou seja, avocou e vai tomar as devidas providências. Ou seja, hoje, o CNJ tem um papel fundamental na fiscalização da conduta dos magistrados, diante da autonomia da Corregedoria Nacional de Justiça, ou seja, pode ser provocado diretamente, para quem não sabe, principalmente jovens advogados, não precisam se socorrer inicialmente, pode ir diretamente ao Corregedor Nacional de Justiça. É importante a jovem advocacia conhecer os instrumentos que o CNJ disponibiliza, não só na questão ética, existe um procedimento específico, por exemplo, seja a ouvidoria, seja a própria Corregedoria Nacional, para processos que são morosos demais, ou seja, é um procedimento específico para analisar, e o corregedor realmente verificando que aquele processo está parado, estagnado, sem justificativa alguma, determina que o magistrado deu um impulso oficial, né, no processo. Assim, é importante que a jovem advocacia, assim como a própria sociedade que pouco conhece do CNJ, mas que a jovem advocacia conheça realmente esse instrumento de democracia que é o Conselho Nacional de Justiça e se utilize, como eu falei, desses procedimentos pelo próprio site. A gente pode fazer do Acre, de Mirassol, diretamente, de Rio Branco, de Chapuri, no interior do estado do Acre, ou de Mirassol, no interior de São Paulo, diretamente da Corregedoria Nacional, reclamando de um procedimento, de um processo que está demasiadamente estagnado, sem justificativa, prejudicando seu cliente. Estou te ouvindo. Pode continuar. Então, assim, o que é importante? O Conselho Nacional de Justiça vem dar uma nova conotação nessa fiscalização da magistratura, dos conceitos do Código de Ética da magistratura, através dessa autonomia, ou seja, não está restrita às corregedorias, certamente de um curto período para cá, e há uma tendência maior de que esses juízes tenham realmente configurado uma hipótese de infração ética, realmente a devida sanção. Perfeito, meu amigo. Ó, eu sei que tem a última pergunta, que é uma pergunta de encerramento. Eu sei que a tua agenda aí em Brasília é complicada. Vou cumprimentar o presidente Marcos Gauss, que adentrou aqui. Presidente, acabei de fazer a tua pergunta ao ministro, você não estava aí, eu acho que aí depois você pega a resposta brilhante que o ministro deu. E vou já para o encerramento, para te liberar um pouco mais cedo, porque eu sei que você tem uma agenda para cumprir aí em Brasília, e já agradeço de antemão a disponibilidade, essa parceria, esses conselhos que eu sempre recebo do doutor, da diretoria nacional da OAB. Eu sou muito feliz por ter encontrado os senhores no meu caminho. Assim, para mim é uma experiência fora do comum. Aprendo muito com os senhores e
é uma felicidade para mim e para Mirassol. Posso falar pelo meu presidente que está assistindo agora, que acho que nunca antes um ministro do CNJ, conselheiro nosso nacional, visitou Mirassol, mesmo que virtualmente. Sei que depois, quando voltarmos ao normal, se voltaremos, tenho certeza que o senhor fará questão de vir visitar a Grande Mirassol, a melhor cidade do Brasil, quiçá do mundo. Tá? Vou fazer com as devidas vênias a Rio Branco, mas eu tenho que defender Mirassol, que é meu xodó. A quinta pergunta é da doutora Carla Pisolato e é em forma de despedida, né? Ela fala assim: ministro, gostaria de saber do senhor, para quem não tem nenhuma influência, nenhuma experiência prévia na área, quem não tem o QI, né, quem indica, que não tem nenhum familiar na advocacia, que o senhor mencionou que era o seu caso, é meu caso também, viemos fora da advocacia. A doutora Carla Pisolato pergunta, aliás, e pede para o senhor deixar uma última palavra de incentivo para a jovem advocacia e para esses jovens advogados que não têm o famoso QI, a família por trás, que estão nadando nesse oceano sozinho. Agradeço. De maioria, né? Os que já nascem em berço, né, da profissão, aqueles que têm poderio econômico, que de modo algum estou sendo pejorativo, só constatando certas situações, aqueles que já nascem com atalho, fazem parte de uma pequena ilha de profissionais brasileiros, né? A grande massa da advocacia, esses mais de 1 milhão de advogados que nós temos cadastrados hoje no sistema da OAB, e desse mais de 1 milhão, mais de 500 mil se enquadram como jovens advogados, ou seja, têm menos de 5 anos de profissão, ainda utilizando até a antiga cláusula de barreira, passam por esses desafios. Então, como eu falei, ter ideia, primeiro, de que é uma profissão conceitual, e que você não vai conseguir resolver sua vida do dia para a noite. Isso é o primeiro, até para você ter paz espiritual, saber que você vai conseguir isso, mas dentro de um projeto de carreira, dentro de situações, de metas e objetivos que você vai traçar, vai se dedicar muito e vai cumprir. O advogado ele tem que ter pelo menos a ideia de que, a despeito de qualquer situação que margeie a atuação estricto sensu, mas ele tem que saber que, em primeiro lugar, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que prezar muito pela sua conduta científica, ele tem que estudar. O advogado ele tem que ler bem, ele tem que escrever muito bem, e ele também tem que ter a sua oratória. Isso eu não estou falando nada de excepcional, mas saber verbalizar, saber se fazer entender, até porque é a arte da comunicação, do convencimento, da sedução, não tem como negar. Então o advogado tem que saber que tem que estimular esses talentos que todos nós temos. Estudar bastante, como eu falei, ter um projeto de carreira, essa questão de QI, como eu estou falando, se você tem um bom trabalho, uma boa petição, se você consegue redigir bons memoriais, se você é educado, se você é carismático, isso abre muitas portas. Se você chega com elegância num cartório, bom dia, tem um cliente, queria falar com o juiz, muitas vezes o juiz não consegue, não tem problema, eu posso voltar daqui 1 hora, posso voltar à tarde, só não pode passar de hoje, é uma conversa rápida, eu quero só demonstrar uma situação que eu acho importante que o juiz fique atento, envolve a questão de saúde, envolve a questão de verba alimentar, envolve a questão, sabe? Isso abre muitas portas. Jogo de cintura, razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso que a gente aprende também para as petições, serve para a nossa vida. Você consegue realmente abrir caminhos com isso? E demonstrando, como eu falei, muita credibilidade. Do jeito que você se apresenta, do jeito que você conversa, isso é importantíssimo. As pessoas admiram aquela pessoa que tem elegância. Eu não estou falando elegância na questão pernóstica, é isso que eu estou falando. Aquelas que têm educação, que sabem se portar, que sabem se falar, inclusive em momentos de dificuldade. Porque na normalidade é fácil você ser razoável, né? Quando está tudo bem, quando você está feliz, então tudo é mais fácil de lidar. É exatamente nos momentos de dificuldade, naquelas situações mais nevrálgicas, naquelas situações mais delicadas, que você mostra que você está muito acima, que você de qualquer tipo de situação pontual, que você pode ultrapassar isso, como eu falei, com muita visão, com muita paciência, com muita persecução daquilo que você está ali defendendo. Eu acho que isso é importantíssimo.
É importante, como eu falei também, ter visão de mercado, visão de mundo, saber que nós estamos hoje, por exemplo, num período de avanços tecnológicos, então a gente tem que estar sempre muito bem situado, tem que ter sim essa visão, digamos assim, de gestão bem apurada, saber como é que o mercado vai estar. A gente também não pode ser pueril de falar assim, ah, não sei, não me interessa, estou aqui só estudando, estou lendo civil, processo civil, e só com isso eu vou me dar bem. Não, tá? E não. A gente também tem que estudar, tem que entender uma coisa, o conhecimento está democratizado. Tá? As pessoas têm muito acesso. Na minha época não era assim. A gente tinha que ter acesso às bibliotecas. Um curso era muito difícil. Hoje, pela internet, você pode ter qualquer curso, tendo possibilidades do melhor do que for no planeta, não só do Brasil. Então, o ensino, o conhecimento está democratizado. Então, você tem que notar que só isso já não basta mais. Só isso já não basta mais. Ser um estudioso, só isso, né? Então, você tem que, além de ser estudioso, como eu falei, ser um ser político na acepção positiva da palavra, saber se relacionar, saber se expor, saber como apresentar um trabalho, ter um trabalho bonito, seja num papel, um layout bonito, um ambiente agradável para receber o seu cliente. Não precisa também ser um ambiente rico, mas um ambiente agradável, arejado, que aquela pessoa se sinta acolhida. Quem procura um advogado está com problema. É como quem vai no médico, você então quer ser acolhido, você quer ter atenção, o cliente quer ter atenção, quer que você olhe no olho, não quer que você fique no WhatsApp na hora que o cliente está falando, no telefone toca, você desvia. O cliente quer saber se você se preocupa com o problema dele, se você entende o problema dele, você se sensibiliza com aquela causa dele, que ali é uma angústia. Ninguém procura médico, opa, vou no médico hoje, que legal. Ou você vai para uma rotina, ou você vai preocupado com algum sintoma que você está tendo. É a mesma coisa com o advogado. Então, a gente quer ser bem tratado, Renato. Quer entrar numa loja, quer ser bem tratado, quer ser bem recebido. Por que que a gente talvez ainda não pense que o cliente de um escritório de advocacia não pensa a mesma coisa? Não quer ser bem tratado, não quer ser bem recepcionado, não quer ser acolhido, né? Não quer ser ouvido. É isso que ele quer. Ele quer uma pessoa, primeiro, aquele psicólogo. Quantas vezes ele já ouviu que advogado tem muito psicólogo? E esse primeiro contato é fundamental. É exatamente aquele de, rapaz, esse advogado vai estudar a minha causa. Esse advogado ficou preocupado comigo. Deu um retorno rápido, né? Porque eles, pô, imagina, o primeiro contato. Não, amanhã eu ligo. O cara demora 2 semanas. Foi no primeiro contato. Ele não me deu atenção, imagina depois que eu fechar o contrato. Aí que ele não vai nem me atender. Então, assim, ter essa sinergia com o cliente, demonstrar, processo tramitou, ligou, olha, está concluído para o juiz, estou indo lá amanhã, vou despachar, mandei no seu e-mail, o sistema mandou, conversar com o cliente, fazer, né? Tem estudos já isso, números demonstram que a sua carta de clientes cresce de acordo com as indicações dos seus primeiros. Não tem propaganda melhor do que um cliente bem atendido. Então, você vai ver seus clientes, quase todos têm uma ligação com o cliente passado. Porque trabalhou bem, porque prestou contas, porque foi dedicado, porque foi presente com o cliente. Assim, esse eu vou indicar. Cara, meu advogado ali é bom. Tá cobrando, novinho tá cobrando caro, mas vai que ele te protege, meu irmão. Vale a pena. É isso, entendeu? A cada dia tendo esse projeto, sabendo, tendo essas técnicas que são fundamentais na carreira, eu acho, como eu falei, com muita dedicação e vocação. Acho que a gente não pode ser carreirista. Eu acho que a advocacia te dá essa possibilidade. Nunca perder o senso de justiça. Não ser carreirista, sabe? Você ganhar... Todo mundo, logicamente, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter seu ganha-pão, sua tranquilidade, mas nunca esquecer o fundamento principal da advocacia, que é brasileira, não é? É a única do planeta que tem essa característica da função social. Você trabalha, sim, representa, sim, seu cliente, mas a cada petição, a cada decisão de um juiz, a cada sentença, tem uma função processual, social ali importantíssima. O advogado traz isso, essa previsão constitucional é fundamental. Não à toa que é uma profissão extremamente respeitada, não à toa que a sociedade escuta a advocacia, não à toa que a nossa família se emociona quando você passa no exame de ordem. Não é só porque você passou, porque sabem de tudo, da importância dessa profissão, do que ela tem nos ombros, o advogado tem nos ombros a defesa da dignidade, da vida, da liberdade das pessoas. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia, não é papel, não é computador. A gente está lidando com vidas, né? E tendo sempre essa consciência de que as pessoas estão sofrendo, que há uma angústia e que a gente se interessa, que a gente está ali não para se confundir com o cliente, mas que você se compromete com toda a dedicação, com toda a força de ter um trabalho de qualidade, sempre tendo essa ideia e ficar feliz com a vitória do cliente, ficar triste também, logicamente respeitando as regras do jogo,
não é ficar triste, demonstrar para o seu cliente não deu, mas vou continuar, vamos tentar reverter. As coisas dão certo, sim, Renato. Com muita vocação, com muita dedicação, com muito compromisso, com muita ética, as coisas sempre dão certo. Ministro, não tenho nem mais o que comentar depois dessa aula, né? Essa sensibilidade que o senhor teve com a Jovem Advocacia, com a Jovem Advocacia de Mirassol, comigo como pessoa. Mil milhões de agradecimentos. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ficou lisonjeado com suas palavras. Estou vendo bastante amigos aqui. Muito, muito feliz que todos estejam assistindo. Só agradecer, ministro. Muito obrigado. Meu amigo, pode ter certeza que a felicidade é toda minha. Como eu te falei, eu devo tudo na advocacia, na OAB e também agora no Conselho Nacional de Justiça, à Jovem Advocacia. Foi onde eu construí a minha base de trabalho, onde fui reconhecido pela advocacia acreana e também brasileira. Eu sempre falo que o mais importante, onde eu tive essa maior receptividade, onde eu tenho essa sensação de dever cumprido, foi quando eu fui presidente da Comissão da Jovem Advocacia e como presidente... A Jovem Advocacia tem um representante no CNJ, então, podemos dizer assim. Com certeza, então... com certeza. Vim da Jovem Advocacia, sei realmente das agruras, vivi isso, né, também como todos nós estamos vivendo. Então, assim, sou muito sensível à causa. Então, assim, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. Você que é essa pessoa extremamente agradável. Assim, pode ter certeza que, de modo algum, me senti obrigado a estar aqui. Para mim é um bate-papo assim, extremamente prazeroso. Estou muito feliz, um pouco até emocionado. Fazia tempo que eu não conversava com a Jovem Advocacia. Está me fazendo lembrar muita coisa boa da minha carreira, da minha vida. Realmente, eu quero agradecer realmente porque eu ganhei o dia com esses momentos aqui de bate-papo contigo, irmão. Com todo mundo que está prestigiando e que desde já eu agradeço. Imagina, ministro, você sabe que o prazer vai ser sempre nosso em debater com um conhecimento tão profundo do senhor. Espero que logo estejamos juntos no pleno em Brasília. Não aguento mais essas sessões virtuais, acompanhar por YouTube. Sinto falta ali do cafezinho do Conselho Federal, aqueles bate-papos que a gente sempre tinha ali. E breve estaremos juntos. Mais uma vez, muito obrigado. Vou encerrar por aqui também, que a gente tem mais só alguns minutos. E vou deixar salva a live. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Agradeço a todos. Tá? Um abraço para a advocacia brasileira. E solidariedade aos mais de 110 mil, né? Quase 110 mil mortos. Né? Passamos. Todas as famílias. A gente não pode esquecer nunca. Vai passar, nunca, mas a gente não pode esquecer nunca. Grande abraço, Falou. irmão. Até mais, ministro. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.